Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou pedagoga, psicopedagoga e psicóloga infantil e hoje eu vim trazer para vocês 3 dicas de como fazer uma boa interpretação de texto. A primeira dica que eu posso dar para vocês é fazer a leitura do texto pelo menos 2 vezes. O certo seria você fazer essa leitura pelo menos 3 vezes, né? Mas eu sei que às vezes não dá tempo, às vezes a gente não consegue, não tem essa paciência. Então 2 vezes seria o ideal, tá? Então vamos lá. A primeira vez que você for ler o texto é só para você saber do que o texto fala. Então esse texto ele fala do quê? Ele fala de amor, ele fala de política, ele fala de drogas. O que ele fala, certo? E depois, a segunda vez que você for ler esse texto, aí é importante que você grife as principais partes, tá? As partes importantes que você precisa grifar são: onde acontece a história, quais são os personagens principais, o que acontece com cada personagem. E aí, no final, claro que isso não tá no texto, mas vocês têm que deduzir para melhorar essa interpretação, é entender o que a pessoa que escreveu o texto, o que o autor que escreveu esse texto, ele quis passar. Qual foi a mensagem que esse autor quis passar para vocês com relação ao texto que está escrito ali. Se vocês conseguirem realizar essas 4 coisinhas, né? Onde acontece a história, quem são os personagens, o que acontece com cada personagem e o que a autora quis passar para vocês escrevendo aquele texto, eu tenho certeza que a partir daí vocês já vão conseguir fazer uma boa interpretação. Ainda falando sobre grifar, eu vou falar para vocês um pouquinho do porquê que é importante fazer isso, tá? O porquê que é importante grifar as partes principais do texto. Quando você, por exemplo, estiver fazendo uma prova, certo? E você perceber que está acabando o seu tempo e tem alguma resposta ali que você não sabe, que você não está conseguindo realizar, e você tem que voltar para ler o texto. Se você tiver grifado o texto, você pode ler somente as principais partes e não precisa ler o texto todo. Então, a parte de grifar o texto é realmente facilitar na hora de você entender o texto e na hora de você interpretar da melhor forma. A segunda coisa importante para você fazer uma boa interpretação é você sempre lembrar de ler com o papel em mãos, tá? Tem muita gente, principalmente hoje com toda essa tecnologia que nós temos, tem muita gente que tem o costume de ler pelo computador, pelo tablet, pelo celular, certo? Só que isso não é muito bom, principalmente se você tem dificuldade de interpretação de texto. O celular, o tablet e o computador, eles têm muita luz, muitos movimentos e ainda você começa a receber notificações de Instagram, de Facebook, né? Coisas que podem atrapalhar o seu momento de leitura. Então é melhor que você leia 5 minutos, mas com muita atenção, do que você ler por 1 hora o texto e toda hora ir parando esse texto para dar atenção, para responder algum amigo, né? Ou para dar uma resposta ao Facebook que tá chamando, coisas do tipo. Fora isso, além da movimentação e da luz te atrapalhar bastante, você ainda tem que lembrar que quando você não tá com o papel na mão, você não consegue fazer algumas anotações. Então, se você tá com o papel na mão, você consegue pegar esse texto, grifar as partes importantes conforme você for lendo esse texto e voltar nele caso precise. Se você tiver no computador, você não tem como fazer isso, você não tem como grifar ou fazer pequenas anotações. E isso pode ser prejudicial se você já tem um problema com interpretação de texto. A terceira coisa fundamental para se fazer na interpretação de texto é você criar o costume de ler todos os dias. Nem que for coisas pequenas. Então, assim, procure coisas que você gosta de ler, procure coisas que te agradam na hora da leitura, coisas divertidas, né? Um gibi, um livro que você goste. Ou se você não tem o costume, não gosta de ler tanto assim, você pode ler receita de alguma comida que você vai fazer, né? Você pode ler alguma instrução de como reformar uma mesa, ou qualquer coisa que aparecer para você ler. Mas crie o costume de ler. Se você ler um pouquinho todos os dias, eu tenho certeza que fazer essa parte de interpretação de texto vai ficar muito mais fácil para você. Além dessas 3 técnicas que eu mostrei para vocês agora, que podem ser usadas por crianças, por adolescentes e até mesmo por adultos,
eu trouxe também uma dica somente para os adolescentes que estão em época de vestibular. Se você for adolescente e você perceber que você não está conseguindo realizar essas 3 dicas que eu dei no tempo correto, é importante que você tente uma outra forma de realizar a sua prova de vestibular. A sugestão que eu te dou é que você primeiro leia as perguntas para depois você ler o texto, tá? A gente pode fazer isso de 2 formas. Você lê as perguntas e depois você lê o texto, e aí você grifa o que você viu de pergunta na hora da leitura, tá? Ou você pode fazer as 2 leituras ainda, se você tiver tempo, né? Na primeira leitura, você vê o que o texto fala, aí você vai para até as perguntas, né? E você lê as perguntas e você volta para fazer uma segunda leitura do texto, grifando novamente o que está perguntando, tá? Isso pode facilitar na hora da interpretação, pode facilitar e diminuir esse tempo de resposta enquanto você está fazendo uma prova. Mas é importante lembrar que isso nem sempre dá certo com todo mundo. Tem pessoas que têm facilidade para realizar dessa maneira e tem pessoas que têm facilidade para realizar da outra maneira. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a descobrir mais sobre a interpretação de texto e que vocês daqui para frente consigam, sem dificuldade, realizar todas as atividades com essa boa interpretação. Muito obrigada, agradeço e até mais.